Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Que a graça do Senhor possa alcançar sua vida no dia de hoje. Hoje é domingo, dia 20, acho que é 24, e são 9h20 da manhã. E quero compartilhar com vocês algo que eu descobri, ou algo que me chamou a atenção, em um texto da Bíblia que é muito conhecido. Eu já li esse texto várias vezes, mas eu nunca tinha me atentado para ele. É o texto de 2 Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Deixa eu conferir aqui exatamente. 2 Reis, capítulo 4, verso de 1 a 7. Você já conhece essa história? É a história da viúva que, ao perder o seu marido, ela agora se vê ameaçada pelos credores do seu marido, né? Que ameaçam levar seus filhos como escravo. O que na época era comum se fazer isso. E aí o profeta aparece na casa dela e ela diz assim: olha, profeta, o meu marido, ele era temente ao Senhor. Quando a gente lê esse texto, vai aí do verso 1 ao verso 7, a impressão que vem logo de início, a priori, é de que Deus faz um milagre na vida daquela mulher pelo fato dela ser uma viúva, não é? E aí uma pessoa sozinha, que tem filhos, que ainda talvez não tivesse no tempo de trabalhar e ajudá-la. Então a gente às vezes eu tinha essa impressão, ou talvez você também tenha essa impressão, de que Deus fez um milagre por tudo isso que eu falei. E aí quando a gente lê o texto no verso 1 do capítulo 4, estou falando de 2 Reis, a gente descobre, algo me chamou a atenção ali. Quando ela diz ao profeta que o seu marido, servo do profeta, era um homem, ou foi um homem temente a Deus. E aí aquilo me chamou a atenção, porque eu falei assim, peraí, o segredo do milagre que aconteceu na vida dessa mulher está diretamente ligado, acredito eu, no fato de que o marido dela era um homem, foi um homem, quando vivo, temente a Deus. E aí a gente começa a pensar sobre isso, não é? As pessoas estão buscando milagres do Senhor, as pessoas estão orando por milagre, não é? Quem é que não precisa de um milagre? Quando não na sua vida pessoal, na vida familiar, na vida de algum parente distante, de um vizinho, de um amigo. Mas a verdade é que a palavra milagre, ela está em alta em nossos dias. Não estou dizendo que em outro tempo não tivesse, mas em nossos dias a busca por milagre está muito grande. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre como é que Deus age, não é? Por que Deus abençoou aquela viúva e não abençoou as demais viúvas? Por que Deus abençoa fulano e não abençoa Beltrano, digamos assim? E aí eu comecei a pensar nisso. Ela disse, olha, o meu marido, teu servo, ela falando para o profeta, ele era fiel. Ou melhor, ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus. Aí eu fui buscar na Bíblia alguns textos que vai mostrar que o temor a Deus está realmente relacionado ao milagre. Aí eu quero te dizer que o temor a Deus tem duas faces. A primeira face é que o temor a Deus é uma ordem, não é? É uma ordem. Deus nos dá essa ordem para que a gente tema a Ele. Aí eu leio aqui para você o primeiro texto que encontrei, Deuteronômio 10, versículo 12, vai dizer assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas do Senhor teu Deus,
O que é que Deus pedia a Israel, né, senão que Israel lhe fosse temente. Lhe fosse temente. Aí ele continua dizendo o seguinte: que andes em teus caminhos e que eu ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então a gente percebe aqui nesse texto que temer a Deus é uma ordem e a gente precisa cumprir essa ordem. Então, o segredo do milagre na casa daquela viúva, ao meu ver, está diretamente ligado com o temor que o marido daquela mulher tinha ao Senhor. Então, sem temor a Deus, fica meio difícil acreditar no milagre, não é? É claro que Deus é soberano, Deus é cheio de graça, Ele faz o que Ele quer, né? Com quem Ele quer. Mas se a gente caminhar aqui dentro da palavra, nós vamos ver que o temor a Deus é uma ordem que Ele nos dá. E aí vou para um outro texto, Josué 24:14, onde Josué vai dizer assim: olha, agora pois temei ao Senhor, agora pois temei. Né? É mais outra ordem, é mais uma ratificação de que o temor ao Senhor é uma ordem. Se é uma ordem, a gente precisa pensar nisso, a gente precisa cumprir isso se a gente quer atrair o milagre do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa. Então ele fala: agora pois teme ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. E coloca fora os deuses, aí vai. Mas eu quero me apegar nessa palavra no dia de hoje, nessa manhã de domingo. É uma reflexão que eu estou fazendo aqui. Você pode ver, eu estou dentro do carro, não é? Foi um lugar que eu encontrei agora assim mais tranquilo, para que eu me sentisse à vontade para falar com você dessa iluminação, não é? A Bíblia já é revelada, ela já é inspirada, mas eu chamo isso de iluminação. É quando você vê na leitura de um texto algo que você não tinha visto ainda. Eu não tenho dúvida. É o Espírito do Senhor que nos dá uma iluminação, clareia a nossa mente, abre os nossos olhos para que a gente enxergue ali o que está ali, mas que a gente, por alguma razão, a gente não consegue ver. O outro texto é Eclesiastes 12:13, que diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim, o resumo, a suma é: teme a Deus. Então, mais uma vez, eu quero reforçar para você que o que eu enxerguei na história dessa viúva de 2 Reis, capítulo 4, de 1 a 7, é que o que moveu o coração de Deus para realizar o milagre na casa daquela viúva foi que o seu marido, enquanto vivo, era um homem que temia a Deus. A gente vê muitas pessoas, não é? Isso é muito interessante, muitas vezes até crentes, que estão buscando constantemente um milagre, às vezes cobrando, às vezes fazendo aquelas orações assim: ô Senhor, me dá, ou então, e são pessoas que talvez não tenham nenhum temor de Deus no coração, não é? Não tem nenhum temor. E aí eu tenho dificuldade, você que está me ouvindo, me perdoa, mas eu tenho dificuldade de crer que Deus vai fazer um milagre na vida de uma pessoa que não lhe tem nenhum temor. Para Deus, essa pessoa é qualquer coisa. Eu tenho minhas limitações, minhas dificuldades para acreditar que Deus vai fazer alguma coisa por uma pessoa que tem um comportamento dessa forma. E aí vamos para um outro texto. Agora já vou pular para o Novo Testamento para não pegar muito tempo, não é? Isso aqui é alguns, então tem vários. Novo Testamento, Mateus 10, 28. Jesus fala assim: e não temais os que matam o corpo e nem podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então a gente vê que a palavra temor na Bíblia é algo muito forte. Não é uma opção que você tem,
mas assim, algo que a gente precisa cumprir, a gente precisa ter temor a Deus. O outro aqui é 1 Pedro, capítulo 2, verso 17. Fala: honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus. Temei a Deus. E a palavra temor é de horror mesmo, é ter medo mesmo, sabe? Sabe aquele filho? Eu tenho 2 filhos, e tem hora que eu falo com ele que eles olham assim para mim, arregalam os olhos assim para mim, e tem medo. Isso é temor, não é? Às vezes as pessoas falam assim: ah não, temor a Deus não é ter medo de Deus. Claro que é. Procura a palavra direitinho lá para você ver. Tem uma versão que fala assim: terror. Terror. Temor a Deus é terror. Né? É no sentido de você respeitar mesmo, você não fazer porque ele está ali, ele está te vendo, ele está dizendo que vai fazer, e você não faz. Às vezes o filho não faz determinadas coisas porque ele tem medo da reação do pai. Então essa é a primeira face do temor a Deus, é que o temor a Deus é uma ordem. Vamos para a segunda face, vamos ver aí o outro lado da face do temor que eu encontrei. É que há promessas, há pagamento, há um salário, há uma paga, não é? Para as pessoas que são tementes a Deus. Aí eu vou com você para o primeiro livro de Samuel, 1 Samuel capítulo 12, no verso 14 diz assim: se temeres ao Senhor, se temeres ao Senhor. Porque às vezes a pessoa pode achar que temer a Deus é uma coisa chata, que não leva a nada, que é aquela obrigação e que não há nenhum retorno. É como se o filho que obedecesse a seu pai não fosse em momento algum retribuído, mas há uma retribuição. Isso é interessante. Quando a gente teme a Deus, há uma retribuição. E a retribuição está aqui em 1 Samuel. Se amardes ao Senhor teu Deus e servirdes, e derdes ouvido a sua palavra, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. Então há promessas para aqueles que são tementes a Deus. Então aquela viúva, ela agora, depois da morte do seu marido, ela está sendo recompensada, não é? Ela está sendo abençoada, recebendo um salário, digamos assim, entre aspas, devido ao temor que o seu marido tinha a Deus. Um outro texto aqui é Salmo 25:12, diz assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Quem é o homem que teme ao Senhor? Aí diz assim: o Senhor ensinará a esse homem, a essa pessoa, a essa mulher, o Senhor ensinará qual caminho ele deve seguir. A gente vê pessoas pedindo a Deus direção para as suas vidas, não é? Direção, orientação. Mas se não tivermos um temor de Deus no coração, a gente não vai receber o temor de Deus. É simples assim, não é? O evangelho é simples, a gente que complica. Então o salmista está dizendo aqui no Salmo 25:12, que aquele que teme o Senhor ensinará o caminho que esta pessoa, deverá escolher. Então você está aí precisando que Deus te dê uma direção, em qual caminho escolher? Tema o Senhor. Gere temor no seu coração pelo Senhor e não tenha dúvida, você vai ver, Ele vai te orientar qual caminho, qual decisão você precisa escolher, você precisa tomar. Um outro texto aqui no Salmo 31:19 fala assim: quão grande é a tua bondade. Presta atenção, olha como é grande a bondade do Senhor, do salmista. Que guardasse para os que o temem. Olha que legal. Deus é bom? Não é? Deus é bom o tempo todo. Mas está dizendo aqui que a bondade do Senhor, Ele não sai jogando para todo mundo. Nesse texto está dizendo que a bondade do Senhor fica guardada para aqueles que o temem. Olha que coisa interessante, não é? As pessoas às vezes cobram essa bondade. Senhor, seja bondoso para comigo, usa de bondade para com fulano, Beltrano. Às vezes a gente ora,
não é? Mas será que aquela pessoa para quem a gente está pedindo a bondade, ou será nós, será que nós somos tementes a Deus a ponto de receber dessa bondade, desculpe, dessa bondade que o salmista no Salmo 31:19, Davi, não é? Provavelmente foi quem escreveu o Salmo de 1 até o Salmo 73, 75, diz a tradição que foi Davi que escreveu. Então Davi está dizendo assim, olha, a bondade do Senhor, ela está guardada para dar àqueles que são tementes a Deus. Um outro texto, agora eu vou pegar só dois para a gente terminar, no Novo Testamento, fala assim, Lucas 1:50. E a sua misericórdia é de geração em geração. Glória a Deus. Não é? Agora olha o finalzinho. Sobre os que o temem. Então, gente, são coisas que estão na Bíblia e que às vezes a gente passa por cima dela. A misericórdia do Senhor, ela vai de geração em geração sobre os que temem ao Senhor. Então, se eu sou temente ao Senhor, se você é temente ao Senhor, o salmista está dizendo aqui, Jesus, o Senhor está dizendo aqui, que a misericórdia dele, a misericórdia de Deus, vai nos alcançar de geração em geração. E aí, o último texto, Atos 10, de 34 a 35, fala assim, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que o Senhor não faz acepção de pessoas. Ó, presta atenção, essa é a primeira parte de Atos, capítulo 10, de 34 a 35, a primeira parte. E Pedro, abrindo a boca, ele diz, olha, eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Tudo bem. Agora veja a segunda parte. Mas, aí tem uma condicional, mas que lhe é agradável a Deus, não é? Aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, não é? Aquele vizinho, aquela vizinha, que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas. O amor de Deus é para todo mundo. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, não é? O mundo, a humanidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito. João 3,16 a gente já conhece de cor. Mas aqui está dizendo que é agradável a Deus aquela pessoa que lhe é temente e que faz o que é justo. Então, pessoal, foi isso que eu comecei a pensar. E isso aqui foi vindo na minha mente, eu fui anotando, eu estou com uma folha aqui, né, de anotações que eu fiz. Na medida que eu ia lendo esse texto, a coisa foi fluindo. E aí a gente chega a uma conclusão. A primeira conclusão é que o milagre pessoal ou familiar, de acordo com o texto aqui, está atrelado, está relacionado ao nosso temor ao Senhor. Então, digo mais uma vez, eu creio, acredito que o que motivou Deus a fazer o milagre na vida e na casa daquela viúva é porque o seu marido, enquanto vivo, era um homem temente ao Senhor. Então, o temor ao Senhor gera milagres, gera bênçãos de Deus sobre nós e sobre a nossa casa. Segunda conclusão que eu chego é que o temor do Senhor vem sempre acompanhado de benefícios. Não é? Sempre que alguém temer a Deus, vai ser beneficiado. Então, que nessa manhã de domingo, não sei que dia é aí para você, que dia você está assistindo esse vídeo, mas que eu e você assumamos essa postura de todos os dias alimentar esse temor ao Senhor. Por quê? Porque nós seremos sempre beneficiados quando vivermos uma vida temente a Deus. Não só nós, mas nossa esposa, nossos filhos, nossas filhas, não é? Eles serão beneficiados pelo nosso temor ao Senhor. Pensa nisso, que o Eterno te dê assim outras iluminações aí dentro desse texto,
mas por hora é isso que eu quero compartilhar com você aqui dentro do carro, né? Está sendo o meu estúdio nessa manhã de domingo. Deus abençoe, um beijo no coração e vejo você em uma outra, ou falo com você numa outra oportunidade. Faz aí a sua inscrição nesse canal, para que sempre que eu lançar um vídeo novo você seja notificado e aí você possa ser edificado. Se você concorda, beleza, dá aí um ok, né? Quiser fazer algum comentário, tranquilo. A palavra de Deus ela é aberta, ela nunca a gente nunca pode dizer que só foi aquilo que Deus mostrou para mim, né? Foi o que mostrou para mim. Dentro do mesmo texto, Deus pode mostrar outras coisas. Você pode compartilhar, você pode fazer seu comentário. Eu vou ler e vou te dar um retorno, tá bom? Beijo no coração, obrigado pela sua atenção e boa semana no temor do Senhor.